Christian Gonzalez, seja muito bem-vindo. Camarote, como que você está? Tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estamos aí navegando nesse momento muito bom do agro, né? Um momento que, ou seja, produtividade, estamos esperando uma safra provavelmente recorde para esse ano. E do nosso lado também uma demanda muito forte, a gente tentando, dentro da pandemia, de todas as questões de logística e supply chain, entregar o máximo de produto aí para o pessoal, agora principalmente para fazer a colheita, né? Que é a colheita que está chegando aí. Colheita justamente dessa safra recorde. Então, estamos na loucura aqui. Muito legal. Pessoal, para quem não conhece, eu vou fazer umas rápidas apresentações. Hoje a nossa conversa, Christian Gonzalez, vice-presidente da Case IH para a América Latina. Assumiu o cargo em 2019. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade de São Paulo, com MBA executivo em marketing. Está na CNH Industrial, que é a grande holding, que é dona da Case IH, uma das maiores fabricantes de máquinas do mundo e que tem uma presença muito importante aqui no Brasil. Ele está na CNH há mais de 20 anos, já atuou em cargos diretivos nas áreas de marketing, planejamento, produto e comunicação, tanto na América Latina quanto na Europa. Quer dizer, você já rodou a empresa de cabo a rabo, né, Christian? 23 anos de empresa, não dá para ficar muito parado. Realmente, rodei bastante. Obviamente que você estando numa empresa, numa multinacional do tamanho da nossa, ela te dá oportunidades e possibilidades muito boas, né? De fazer esse giro. Então, em 2006, eu saí do país e fiquei 8 anos fora. 3 anos na Inglaterra e 5 anos, quase 5 anos na Itália. O que foi excelente. Dentro desse período, acabei dentro do grupo Osh, que está entrando aí. Chegou a Vera. Seja bem-vinda, Vera. Oi. Tudo bom? Oi, Camarote. Oi, Christian. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vocês que estão acompanhando a gente aqui nessa roda de conversa para todo mundo. Seja bem-vinda. Você estava me falando da trajetória dele dentro do grupo. 23 anos. Me fala mais, Christian. E ele te dá esse tipo de oportunidade, que é muito bom, que abre muito, ou seja, você verificar outras culturas, ajuda. Sempre meu objetivo sempre foi, depois disso, voltar para o Brasil, né? Nunca tive a intenção de ficar permanentemente fora. E me ajudou muito a ter uma visão muito mais ampla, né? Ou seja, muito mais macro de como funciona, de como as pessoas veem, de como as pessoas lá fora veem o Brasil também. O que é muito interessante. Depois da minha volta para o Brasil, fiquei um tempo na parte também de caminhões, onde eu trabalhei, que foi na época na Iveco, e depois voltei para a Case, já dentro do marketing, e agora assumi a vice-presidência da marca para a América Latina. Christian, um dos motivos da gente estar conversando hoje, as pessoas que estão nos acompanhando na linha editorial da Forbes já descobriram que mais e mais nós estamos trazendo o tema agronegócio para dentro do nosso dia a dia. A gente criou uma vertical muito importante, que é a Forbes Agro, da qual a Vera é a editora-chefe. Então, existe hoje uma equipe dedicada 100% à produção de um conteúdo do agro, mas muito mais do que um conteúdo do agro apenas para o agro, é um conteúdo do agro para a cidade. A Forbes cada vez mais quer ser esse veículo que vai propiciar essa conexão que hoje, na minha opinião, ela ainda requer um pouco mais de atenção, que é das boas notícias e das notícias que precisam ser divulgadas do agro para os grandes centros, né? Dentro do campo, vocês sabem muito bem o que está acontecendo, mas a gente que está aqui numa megalópole como São Paulo, às vezes a gente ouve o canto da sereia, mas não está entendendo muito bem. Então, essa é mais uma das nossas conversas, celebrando uma edição que a gente acaba de publicar muito importante, que é a edição que traz a lista das 100 maiores empresas do agro brasileiro. É uma edição muito importante para a gente, que nos enche de orgulho poder falar desse assunto. E você, como vice-presidente de um dos grandes grupos que está umbilicalmente ligado ao agro, a gente te trouxe aqui para que você possa conversar com quem está na cidade. Obviamente, tem muita gente do campo que está nos acompanhando aqui, provavelmente a grande maioria deles clientes de vocês aí na CNH, mas a gente queria entender um pouco como é que está o momento do agro. A gente quer falar um pouco de tecnologia. A gente sabe de algumas ações que vocês estão fazendo na Case IH de conexão, de conectividade no campo. Então, começando, e depois eu vou passar a bola para a nossa expert do tema, que é a nossa querida Vera.
Você começou dizendo que o agro está num momento muito bom. Fala um pouco mais disso para quem está aqui na cidade, Christian. O que você quer dizer com isso? Olha, eu acho que se a gente olhar um pouco da história, né, do agro nos últimos 40 anos, o agro teve uma transformação brutal. O agro passou ali de, se você pegar 40 anos atrás, uma atividade muito ligada ao retrocesso, né, ou seja, uma atividade para, de repente, ser reconhecida nacionalmente como uma das atividades que, ou seja, que movimentam o país, né, economicamente, tecnologicamente. Isso foi feito à base de realmente muito investimento, muita tecnologia, um potencial, ou seja, um potencial que a gente sempre soube, né, aquele latente que ele teve no país, acabou virando realidade. Hoje o Brasil se não o maior, está entre os 2 ou 3 maiores produtores e exportadores de praticamente todas as commodities agrícolas do mundo, e faz isso de uma forma muito eficiente. É óbvio que existem ainda oportunidades de melhoria, existem oportunidades. Eu diria que o Brasil, principalmente na parte logística de infraestrutura, é onde mais ainda o agro sofre um pouco, porque é um país muito grande e que ainda impactam muito os custos logísticos, até porque como a gente tem que circular a mercadoria, né, produzida por todo o país, é onde mais sofre. Mas esse ano nós tivemos uma combinação de fatores muito positivos, ou seja, uma safra muito boa, como eu falei, a perspectiva da safra de colheita desse ano ela é muito positiva. Internacionalmente, até por um pouco de impacto da pandemia, os preços internacionais de commodities foram muito favoráveis também, estão em patamares muito bons, com uma demanda alta que aumentou, inclusive, o preço, mais ainda o preço local de várias das commodities. Com tudo isso, ou seja, o produtor realmente estava num momento muito positivo. Eu acho que a pandemia está afetando, a gente tem visto muita notícia sobre a questão toda de logística. Para nós, afeta diretamente, nós temos tido dificuldades, inclusive, de trazer componentes para montar as máquinas e poder entregar as máquinas, mas outras áreas também, por exemplo, você vai pegar produtores de defensivos, de fertilizantes, também estão em dificuldades, isso está impactando também um pouco do aumento de custo, né? Que é um pouco da preocupação que o produtor tem hoje, já falando da safra 22-23, mas falando de safra 20-21, as perspectivas tanto de produção quanto de receita são muito positivas. Ô, Christian, mas a demanda continua alta por parte dos produtores, mesmo com algumas dificuldades de logística, a dificuldade de chegar aos fertilizantes do Brasil, o produtor continua bastante animado para próximo plantio que começa agora, né? Continua assim. É o que eu sempre falo, né? Ou seja, existe as bases, elas são muito positivas, né? Ou seja, a produtividade tem aumentado muito, a demanda por commodities, principalmente commodities agrícolas, ela continua muito alta, então as perspectivas de preço para frente são muito boas. Como nós somos grandes exportadores, a questão cambial, nesse caso, ajuda os produtores, então realmente a demanda, eles têm investido, né? No negócio, a gente vê uma necessidade, no nosso caso, de máquinas agrícolas muito forte, muito forte. E o ponto principal é que o produtor cada vez vê mais que a evolução também na parte de máquinas, eu falei da evolução da agricultura, na verdade, ela é muito rápida. Então, uma máquina que hoje, ela dá ganhos de produtividade ou de eficiência, consumo de combustível, etc., muito maior que uma máquina de 5 anos atrás. Então, fica quase que imperativo para o produtor também investir para a modernização do negócio. E em máquinas não é diferente. Cristian, uma curiosidade. Fala, Vera, conclui aí tua linha de raciocínio, vai. Então, eu ia falar sobre esses projetos que vocês têm na Case, essa demanda por tecnologia, por produtividade, levou vocês a fazer a Fazenda Conectada, que vocês têm falado muito, né? Para quem está acompanhando a gente, o que é exatamente esse projeto Fazenda Conectada que vocês estão colocando tanta luz aí para o produtor olhar para vocês nesse projeto? O Fazenda Conectada foi o nosso maior projeto desse ano. E para explicar um pouquinho a Fazenda Conectada, eu vou dar um passo atrás e vou falar um pouquinho sobre agricultura digital, que eu acho que é importante explicar o conceito, porque é a base da Fazenda Conectada. Eu falei um pouquinho da evolução enorme da agricultura que aconteceu no mundo, né, no Brasil, no mundo nos últimos 40 anos, e ela foi passando por melhorias de biotecnologia, de melhorias de gestão, melhorias
na parte agronômica, até que chegou um ponto, as melhorias do que a gente chama de agricultura de precisão, né, que foi muito mais uma agricultura menos feita por média e mais feita por precisão, chegando agora no, diria, nova fronteira, que é o que o pessoal chama de agricultura digital, alguns chamam de agricultura 4.0. E a agricultura digital, ela é um conceito, né, todo mundo está falando muito nisso, mas quando você vai a fundo explicar o que é agricultura digital, o que compõe, né, essa equação chamada agricultura digital. E ela é feita de uma série de coisas e que evolui constantemente. Mas, basicamente, a gente está falando da utilização de uma quantidade massiva de informação que até pouco tempo atrás não estava disponível para ser coletada e processada, que agora é através do quê? Conectividade, conceitos como Big Data, Machine Learning, ou seja, tudo isso junto está permitindo usar uma quantidade brutal de dados para permitir melhor tomada de decisão. Porque no final, para quem trabalha com agricultura, e deve ter bastante gente aí assistindo a gente que trabalha com agricultura, sabe, o processo agrícola nada mais é do que uma série de tomadas de decisões que são totalmente interligadas uma à outra. E quanto mais informação o produtor tem para tomar uma decisão melhor, mais acertada, mais ele vai ganhar em produtividade. Então, quando a gente começou a ver tudo isso da agricultura e ver todos os elementos, né, que pegam, a gente falou, olha, a gente precisa de um laboratório real, vou colocar assim um pouco entre aspas, para mostrar para todo mundo o que é isso na vida real, né? Quando eu falo, mostrar isso para os clientes, para os nossos próprios concessionários, né, que pudessem ver, e não só mostrar, mas demonstrar os ganhos e as capacidades que tem isso. Então, dito tudo isso, a gente falou, olha, vamos ter que fazer esse laboratório. E aí tivemos um grande parceiro nosso, vou até mandar um abraço para o Gerson Garbuio, uma fazenda numa área perfeita, que é Água Boa, no Mato Grosso, ou seja, meio da área produtiva, uma área em condições extremamente reais, ou seja, onde a gente tem problemas precários de conectividade, então o que mostra, vamos falar assim, o Brasil real agrícola, e montamos essa fazenda lá, como falei, uma área de 3 mil hectares, onde colocamos todos os produtos e todos os processos da fazenda usando a agricultura digital e tudo conectado. Então lá a gente vai poder mostrar e testar todos esses conceitos e, em tempo real, conseguir mostrar para todo mundo todos os benefícios da agricultura digital no campo, né? Ou seja, na prática. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente já entrou no tema de tecnologia da fazenda digital, da conectividade. Você falou do enorme aumento do pedido de máquinas. E eu tinha uma curiosidade como consumidor, não que eu pretenda comprar uma máquina, ainda não tenho a fazenda, mas a gente está vendo... A gente chega lá, camarote. Vamos trabalhar nesse projeto. A gente vai chegar lá. A gente está vendo a dificuldade do fornecimento de carros e de alguns produtos que dependem de um insumo muito importante, que são os chips de conectividade desses veículos. Como é que isso está impactando a indústria de máquinas agrícolas, Christian? Vocês estão sofrendo com isso também? Estamos sofrendo também, tá? Ou seja, a questão de máquinas agrícolas, elas têm os módulos eletrônicos, né, as ECUs, que são exatamente como os carros, ou seja, no nosso caso são até maiores e mais complexas, né, pelo volume de informação que a máquina processa, e também elas também usam semicondutores. Então nós estamos sendo impactados, sim. Eu acho que na parte automotiva o impacto é maior, eles são volumes muito maiores, então eles estão sofrendo mais, ou seja, impacto maiores, mas nós não estamos isolados desse impacto. O que tem acontecido, eu vou usar um exemplo nosso, é que no caso dos nossos fornecedores de módulos eletrônicos, eles têm sofrido mais os módulos eletrônicos de emissão que eles chamam de Tier 4, que são módulos principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Os nossos aqui, que são chamados Tier 3, não têm sofrido tanto. Então, a gente tem conseguido navegar um pouco melhor. Não estamos, ou seja, temos problemas de entrega por causa de CIO também, mas se eu te falar, hoje não é o nosso maior problema, diferente da indústria automobilística. Nós temos outros problemas, como pneus e outros componentes, que hoje nos impactam até mais do que os módulos eletrônicos por causa dos semicondutores. Continuando aqui nessa linha da fazenda conectada, a gente sabe, principalmente para quem conhece mais do agro, que a capacidade produtiva e de colheita do Brasil é incrivelmente superior à de muitos países produtores. E como é que esse ganho com a conectividade vai melhorar isso? Existe um ganho concreto da conectividade no campo? Existe um ganho concreto, sim. E deixa eu falar sincero, quanto é esse ganho?
hoje não tem nem mensurado, até porque ele vai ser uma evolução quase... Ou seja, as tecnologias que vão ser criadas e desenvolvidas com a conectividade, elas vão sendo enormes. Você falou conectividade, mas eu vou resumir a agricultura digital, né? Que não é só conectividade, né? Ela usa a conectividade para fazer uma série de coisas. Mas, basicamente, a gente sempre fala que a agricultura digital ela vai ser muito... Ela vai impactar muito em 3 eixos. O primeiro é produtividade. Ou seja, vai permitir um aumento da produtividade e da receita do produtor. Como que ela vai fazer isso? Como eu falei, por exemplo, o fato de você conseguir tomar decisões mais acertadas, ela vai impactar a tua produtividade lá. Ou seja, você acertar melhor a sua época, fazer um manejo melhor da sua cultura, ela vai permitir isso. E eu vou para o pessoal entender, tentar dar um exemplo prático. Tá? Numa fazenda hoje não conectada, tem uma série de análises e monitoramento que você tem que fazer constantemente durante o desenvolvimento de uma cultura. Pega a cultura da soja, por exemplo. Então, por exemplo, pragas, você tem que ficar monitorando por lotes na fazenda como é que está a infestação de pragas em cada uma das áreas. E você tem que fazer isso para você saber quando aplicar, por exemplo, um defensivo. E você tem que fazer isso colocando feromônio, colocando as armadilhas, indo lá, contando os insetos. Ou seja, é um processo. Além de, hoje, você tem sensores que você coloca, que eles capturam, ou seja, fazem o mesmo processo das armadilhas dos insetos, só que eles têm sensores que em tempo real, eles contam e te mandam para o teu computador e mapeiam, te transformam isso num mapa na tela do teu computador de como é que está o tipo de infestação e te avisam exatamente o momento de fazer a aplicação. Igual a isso, você tem sensores que medem a umidade do solo, você consegue fazer mapeamento, ou seja, é uma infinidade, isso eu não estou fazendo nada de lá para frente, estou fazendo coisas comercializadas e vendidas hoje. Isso tudo te dá uma eficiência de gestão da tua cultura que ela vai impactar em produtividade lá na frente. Então esse eu diria que é um dos centenas de exemplos que eu poderia dar aqui de como aumentar a produtividade com a conectividade e com a agricultura digital. Por outro lado, você tem outros 2 fatores que são muito importantes também. Um deles é a eficiência. Ou seja, você conseguir não só produzir mais, mas produzir gastando menos. Gastando menos combustível, porque você tem uma logística mais eficiente. Gastando menos fertilizantes e defensivos, porque você consegue fazer uma aplicação mais eficiente, mais no alvo, né? Sem uma coisa mais generalizada. E a eficiência se liga no terceiro ponto, que é sustentabilidade. Que é um ponto que tem sido tão falado na agricultura, ou seja, a agricultura recentemente, principalmente no Brasil, tem sido tão vilanizada, como quase colocada como inimigo do meio ambiente, né? O que não é verdade. A gente sempre fala muito isso, ou seja, hoje se você pegar os produtores brasileiros, eles têm a maior reserva natural, provavelmente do mundo, hoje, porque a lei de reserva, ou seja, feita nas fazendas de quanto você pode utilizar, obriga o produtor a usar muito. E eles mesmos estão investindo cada vez mais em tecnologias para você conseguir fazer mais usando menos. Então, por exemplo, a conectividade vai te permitir, em vez de você fazer uma aplicação de defensivos ou de químicos numa área inteira, aplicar só em algumas áreas onde está precisando naquele momento. Então, reduzindo o impacto ambiental e conseguindo cada vez mais fazer uma agricultura sustentável. Então, quando você olha esses 3 eixos, ou seja, o que a conectividade e a agricultura digital pode fazer para a gente com potencial é enorme. E, de novo, novas ideias e novos conceitos estão surgindo a cada dia. É impressionante. O Christian, e onde é que estão essas fazendas já que estão utilizando em maior grau essas tecnologias? São grandes propriedades produtoras de grãos, como soja, milho, algodão, ou vocês já veem essas tecnologias descendo para as médias propriedades, que é aí onde está o grosso da produção brasileira? Olha, sendo muito sincero, obviamente ele começa nas grandes operações, né? Porque elas têm uma necessidade de escala e uma estrutura que já busca esse tipo de coisa, e também um capital de investimento que permite eles, né, começar a fazer isso. Então, você pega as grandes usinas de cana, os grandes produtores de grão no Centro-Oeste, obviamente que eles são os primeiros que estão adotando essas tecnologias. Sim, eles já estão criando centros de controle na fazenda. Agora, justamente o que nós estamos fazendo, voltando ali no projeto da Fazenda Conectada, nós lançamos um aplicativo, por exemplo, que é o AFS Connect, que ele justamente vai permitir ao produtor, através do celular, de um tablet ou do computador dele, ele tendo a máquina conectada, conseguir
fazer essa operação, não importa a escala dele, entendeu? Ele vai conseguir fazer se ele tiver 1, 2, 3, 4, 5 máquinas. Então ela vai acelerar muito grande, porque no final a adoção de tecnologia ela vai diretamente relacionada aos ganhos que ele vai ter. Então quando começar a ver que ele tem um ganho real, ele vai imediatamente colocar. Eu vou usar um exemplo que é o piloto automático de máquinas. Vou usar um exemplo muito específico de máquinas. Antigamente, algumas máquinas tinham um piloto satelital que praticamente guia a máquina automaticamente por satélite. Hoje, se você pegar tratores já maiores, colheitadeiras, praticamente todas elas têm. Nenhum produtor já compra elas sem. Por quê? O ganho e o benefício da tecnologia, embora ela tenha um custo, é tão grande que ele já não admite mais sem. A mesma coisa a gente acha que vai acontecer em agricultura digital. Óbvio que nós estamos ainda em um outro patamar. A agricultura digital, ela ainda está começando. Ou seja, quando a gente começou esses projetos, inclusive a gente falou, olha, nós estamos buscando ser um dos líderes a ajudar a desmistificar a agricultura digital e a implementação real no Brasil. Mas, sem dúvida, do que você falou é correto, ou seja, a aplicação, ela começa nos grandes produtores, sim, e está começando lá. Ok. Para vocês que estão assistindo a gente, que acham que a comida que a gente tem na mesa ainda vem daquele processo arcaico de arado, vocês estão vendo que está só começando e já está onde está. Christian, explica aqui para os leigos, qual é o timeline dessa evolução? Quanto tempo, obviamente que é difícil cravar isso, mas quanto tempo da saída 100% de uma colheita e de uma cultura 100% manual para a introdução da tecnologia? 5 anos, 10 anos, 3 anos? Qual é o timeline disso aí? Olha, ela vai depender de alguns fatores. Acho que o primeiro fator, o primordial, é a questão de conectividade. Então, se você tem uma fazenda que tem lugar, você já tem uma conectividade. Quando eu falo conectividade, eu estou falando principalmente uma conectividade 4G hoje, tá? Não precisa nada de um 5G, é uma conectividade básica, um bom 4G. Ela vai te facilitar muito. Esse 4G hoje pode ser instalado. Tá? Hoje a gente tem, inclusive, um projeto chamado Conectar Agro, que faz justamente isso. Ele faz a instalação para um produtor ou um grupo de produtores para que eles consigam conectar a área. Mas ela não é obrigatória. Então, por exemplo, hoje as máquinas ela conseguem fazer isso se conectando quando ela chega na fazenda. Você não vai ter em tempo real, mas você vai ter o suficiente, por exemplo, as informações todo dia no final do dia para melhorar a sua tomada de decisão. Então, essa é o primeiro que eu fazer. Mas a adoção dela, hoje, ela é muito rápida, porque, de novo, você já tem as máquinas conectadas já estão disponíveis. Então, claro, você pode pegar a frota de máquinas atual e, vamos falar assim, atualizar elas? Pode também. Então, eu diria que uma questão de tempística, Camarote, ela é muito rápida, ou seja, eu acho que a dificuldade maior está na absorção, porque não adianta nada o produtor pegar e comprar todos os equipamentos, e como eu falei, eles são, ou seja, o céu é o limite, entendeu? Você pode chegar, por exemplo, e colocar os sensores automáticos de insetos, os sensores de umidade do solo, as estações meteorológicas conectadas. Você pode fazer sensoriamento remoto por satélite. Hoje você consegue fazer por satélite, que ele te mapeia a condição da tua cultura por fotograma satelital. Ou você pode fazer através de drone. Você pode botar itens no seu trator que fazem, por infravermelho, análise em tempo real do solo e mapeiam. Ou seja, por isso que é um pouco difícil falar do 100%, porque o 100% é muito conceitual. É muita coisa fazendo. Mas hoje, se um produtor fala assim, olha, eu quero fazer já na parte de plantio, pulverização e colheita, ele consegue fazer em uma safra, eu diria. Incrível, né? Isso aí leva para uma outra pergunta, quase que uma sequência dessa. Então, as máquinas autônomas já são uma realidade. Você falou que é difícil cravar isso. Quando você acha que elas vão realmente transformar o cenário, seja no aumento de produtividade, seja no aumento de capacidade de produção na mesma área plantada, você acha que a gente tem mais quanto tempo para essa virada de chave, considerando que todas as condições estarão instaladas? O 4G está chegando no campo, existe a conectividade que permite que essas máquinas trabalhem. Quando é que você acha que isso vira? Olha, a nossa previsão, inclusive, quando a gente fez a aquisição da Raven, que é uma das líderes mundiais
em agricultura de precisão e autonomia, dentro do nosso grupo, a gente até comentou que a nossa previsão é que em 10 anos, 30% das operações estejam automatizadas ou autônomas de alguma forma. Então, essa é mais ou menos a nossa visão hoje. Difícil dizer se isso está certo ou errado, se vai ser um pouco para frente, um pouco para trás. Agora, o ponto principal é que quando você fala em autonomia, as pessoas imediatamente vêm na cabeça o trator sem cabine. O trator, aquele filme de ficção científica, as máquinas no campo, andando lá todas sozinhas, um pouco de Matrix, já vi aquele medo das máquinas. O importante é explicar que entre o que tem hoje e esse cenário, existe uma série de passos intermediários, que é o que a gente vai estar vendo agora. E eu vou dar alguns exemplos. Nós lançamos recentemente uma colheitadeira, uma máquina que colhe grãos, que ela já que a gente fala de semi-automatizada. O que significa? Ela já tem inteligência artificial, que ela aprende enquanto ela está colhendo e se auto-ajusta e se auto-otimiza na colheita. Não mais o operador precisa ficar regulando ela, fazendo todas as regulagens para melhorar. Ela faz isso sozinha. Isso já é tecnologia de automação, usando não para tirar o operador como motorista e como condutor da máquina, mas a automação já gerenciando a máquina. Isso tudo é feito, como eu falei, sozinho e utilizando algoritmos de inteligência artificial. Esse é um primeiro passo. Depois a gente vai começar a ver o quê? A gente vai começar a ver cada vez mais os operadores influenciando menos, ou seja, a máquina fazendo cada vez mais coisas sozinha. Até que você começa a ter uma máquina sem operador junto com uma máquina com operador, ou seja, o que a gente chama de guia e servidor, né? Então você vai ter uma máquina com um operador que ele consegue coordenar mais máquinas que vão estar trabalhando no campo. Até que você vai evoluindo tudo isso, até que você chegar em operações onde você vai ter a máquina trabalhando sozinha no campo, com o proprietário ou os gestores controlando através de um tablet, que é quando a gente mostrou em 2017 o trator autônomo, é o que ele fazia. E é o que ele faz, na verdade, né? Ou seja, a tecnologia já existe, tá? Então, para fazer tudo isso. Só que uma coisa é ter a tecnologia, outra coisa é ter a tecnologia aplicada. O que eu quero dizer com a tecnologia aplicada? É a tecnologia que funciona fazendo operações extremamente sensíveis, conseguindo a precisão e a eficiência que se tem hoje, que ela seja segura, ou seja, que atenda a todas as legislações, porque a questão de autonomia ela também tem uma questão de regulação e legislação muito forte. Você vai ter máquinas autônomas no campo, você tem certeza que elas vão estar num nível de segurança para os humanos, muito forte. Então tem todo um ecossistema em volta da autonomia que vai levar um tempo para evoluir. Não é questão mais de tecnologia. Enquanto isso, a gente vai vendo esses passos todos que eu falei, e esses passos a gente vai ver já muito rapidamente. Eu diria que em 2 ou 3 anos a gente vai começar a ver uma evolução nesse sentido, comercialmente falando. Tá? Christian, como é que vocês veem as relações de trabalho no campo? Porque há uma geração, né, de jovens querendo trabalhar no campo, né? Aí existe lugar para eles nesse mundo? E o que eles vão fazer nesse admirável mundo novo das máquinas autônomas? Essa é uma ótima pergunta, porque é uma questão muito interessante. Porque se fala muito, ou seja, a gente fala sempre da autonomia com a questão social. Fala, olha, vai ter máquina autônoma, a gente vai estar tirando trabalho, né, das pessoas no final, ou seja, que cada vez menos você vai precisar menos gente para gerenciar. O fato é que hoje já existe uma escassez de mão de obra no campo muito grande. Já existe cada vez menos pessoas querendo ficar e querendo trabalhar no campo. Uma migração natural para cidades, para trabalhar nas áreas de serviço ou na própria indústria. Então, na verdade, aqui a gente está resolvendo um problema hoje que nós temos. Por outro lado, e aí você comentou com a nova geração, isso é muito interessante. Nos últimos anos, o que a gente viu, também na questão dos produtores, é uma consolidação de fazendas, porque cada vez mais as novas gerações que herdam as propriedades, eles não querem mais trabalhar no campo, ou seja, o pai foi o produtor, né? Os pais foram os produtores, os filhos, cada um deles foi para fazer uma coisa, foram para a cidade, foram ser advogado, médico, etc. Quando a fazenda cai como herança, eles não querem saber disso e acabam vendendo. Hoje está acontecendo o contrário. Hoje, em vez do pai ter que convencer o filho a fazer agronomia, a querer fazer uma engenharia agrícola e ficar no campo, o filho começa a pegar interesse por isso, porque ele começa a ver uma tecnologia. Então, começa a ter um apelo para as novas gerações muito grande. Então, ele tem esse benefício duplo. E eu falo, não,
a imagem que o agro está tendo, ou seja, de tecnologia realmente como mudou, está ajudando muito nesse processo. Eu acho que a gente vai começar, já está vendo uma reversão de tendência nesse sentido. Segue aí, Vera. Você começou, agora você conclui. Vamos. Então, né, eu queria voltar um pouco nessa questão da educação, né? Porque, sim, roda de conversa, né, a gente fala muito hoje na fazenda educadora, né? Quão educadora é uma fazenda, né? E esse projeto que vocês têm lá em Água Boa, para quem não conhece, Água Boa é uma região esplêndida de Mato Grosso, uma região que cresceu muito nos últimos 20 anos aí, a agricultura, a pecuária, enfim, é realmente uma região belíssima, Água Boa, né? E vocês foram lá e colocaram em Água Boa essa fazenda. Então, quão educadora é essa fazenda que vocês têm lá e que pode transmitir esses conhecimentos que vocês tanto desejam passar para frente? Olha, é exatamente assim, porque no final, como eu falei, a Fazenda Conectada é um grande laboratório a céu aberto, né? E você falou em educação, eu vou só abrir um parênteses na questão da educação, muito interessante, porque a gente falou da questão de conectividade, né, no campo, quão importante que é para a produção. O que a gente não falou, e eu esqueci, é um ponto muito importante, é o efeito colateral da conectividade nas comunidades do campo. Uhum. Então, vou pegar o exemplo da Fazenda Conectada. A gente pegou uma região de Água Boa, nosso parceiro ali de conectividade, que é a TIM foi lá em Água Boa, colocou a torre para justamente conectar, a fazenda inteira tem que estar conectada. Quando ela conectou a fazenda, obviamente, ela conectou com 4G de alta velocidade toda a comunidade de Água Boa. Então, agora, todas as escolas de Água Boa, hospitais, tudo está conectado e com uma velocidade de internet muito melhor. Então, existe um efeito social ali também muito forte que isso vai fazer. Desculpa, eu peguei esse gancho na questão da educação, porque eu acho que é uma coisa super importante. Não, você sabia que a TIM, inclusive, é um grande... eu tenho uma amizade com o Pietro, que é o CEO da TIM do Brasil. Se ele tem dois... obviamente que ele tem muitos pilares dentro da TIM, né? A diversidade, a tecnologia, mas o agro é um tema muito importante para ele. Toda vez que ele fala do agro, ele fala com muito orgulho de estar participando desse movimento tão importante da conectividade no campo, né? E assim, quando a gente fala do campo, a gente não está falando de um país de dimensões europeias, a gente está falando de um país de dimensões continentais. Eu cheguei ontem da Inglaterra e eu estava conversando com umas pessoas de Hong Kong que estavam lá, eles perguntaram o que é a América Latina. Eu falei, olha, geralmente a América Latina é considerado tudo que vem do México para baixo, sendo que todos os países da América Latina falam espanhol, com exceção do Brasil. E aí eu abri o Google Earth para mostrar para eles o que era o Brasil na América Latina. Ele falou, poderiam chamar tudo isso de Brasil, né? Eu falei, é muito desproporcional, é uma área muito grande, né? Então a conectividade continuará sendo um desafio por um período aí, por menor que seja, um período, né, Christian? É um desafio grande, mas sabe que tem uma história que eu sempre gosto de contar, porque ela é muito interessante. Eu estava comentando, em 2017, nós trouxemos o nosso trator autônomo Conceito para o Brasil. Nós mostramos ele no AgriShow. E foi uma enorme sensação. O trator ele é espetacular, ele é um conceito, então até visualmente ele é muito bacana, chamou muito a atenção. E em todas as discussões, principalmente com os jornalistas, com a imprensa, em todas as coletivas, vinha sempre a mesma pergunta. Fala assim, nossa, olha, a tecnologia é espetacular, mas como vocês vão utilizar isso num país onde mal e mal a conectividade funciona nas cidades, quem dirá no campo que praticamente não tem conectividade? E naquela época, a minha resposta era sempre falar, esse é o grande desafio, mas eu tenho certeza que vai chegar. Por quê? Onde tem demanda, tem oferta. Então, obviamente que as operadoras, e nesse caso a gente está falando da TIM, que está super engajado e muito forte no campo, um parceiraço nosso no projeto, eles entenderam, falaram, olha o potencial enorme que existe aqui por uma operadora de telefonia, porque na cidade começou a saturar, né? Já começam as batalhas, ou seja, 4G, 5G, mas tem um potencial enorme. E agora está acontecendo isso. Então agora a gente está justamente naquele momento, né, da inflexão, onde as operadoras realmente viram o potencial e estão começando a investir um monte para a conectividade no campo. Então, quando isso acontece, a gente vê uma velocidade muito grande. Por isso que eu tenho confiança que agora, em poucos anos, a gente deve ver um aumento brutal da quantidade de áreas conectadas no Brasil. Pietro, se você estiver acordado aí em Milão e estiver nos assistindo, parabéns, viu? O que você me contou realmente é motivo de orgulho.
Você sabe quando a conversa é boa, ela vai passando, a gente nem percebe, né? A gente já está mais para o final do que para o começo e eu vi que pipocou aqui várias perguntas. Antes de eu deixar a Vera fazer mais uma pergunta para você, Christian, deixa eu ver o que chegou aqui. Ah, pessoas que trabalham na Case, eu sou de Piracicaba, tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa incrível, é um sonho que se tornou realidade. Bruno Alex. Muita gente falando do orgulho do agro no Mato Grosso. Você sabe que a gente tem que combinar uma ida lá que eu quero conhecer essa fazenda modelo, tá? São meus convidados, vou levar vocês lá. Sobre a infraestrutura para o recebimento dessas tecnologias, acho que você acabou de responder isso, né? Existe já a tecnologia embarcada e agora é uma questão de implantação dessa conectividade no campo. Não quero mais uma vez te colocar aqui numa saia justa de ter que cravar nada. A gente está falando aqui muito mais pelo chutômetro. Com esses avanços dessa conectividade, você falou ainda agora aqui de 30% de toda uma produção e colheita automatizada. É seguro dizer que esse movimento vai se acelerar mais do que continuar nesse nível que está hoje, Christian? Você está vendo isso, não só a TIM, mas eventuais outras operadoras correndo para fazer isso no campo, diante dessa demanda da automação? Sim, eu diria que hoje todas as operadoras estão com ações muito fortes. O próprio estado do Mato Grosso está como operadora. E aí óbvio que você tem, ou seja, você tem grandes slogans, né? Ou seja, acho que tem um dos projetos fala que eles querem conectar o estado inteiro em 5 anos, ou seja, tem várias coisas aí que eu não tenho conhecimento de causa para dizer se vai ou não vai acontecer, em qual velocidade. Agora, o fato é, todo mundo acordou para isso. A indústria inteira acordou para isso. Como eu falei, ou seja, a demanda aconteceu, existe uma demanda latente de conectividade das pessoas e dos equipamentos. E com a transmissão de dados que tem, ou seja, realmente... Então, eu acho que, ou seja, não tenho a mínima ideia em termos de tempística. Como eu falo em poucos anos. Me fala uma coisa. Pode falar, desculpa. Não, Diego, pode terminar. O que eu acho que vai acontecer... nós temos polos de produção muito, muito claros no Brasil. São vários, não são pequenos, mas existem esses polos. Seja no Mato Grosso, regiões como Jataí, em Goiás, Rio Verde, alguns lugares no Maranhão, no Piauí, Tocantins, no sul do Brasil. Ou seja, existem esses polos produtivos. Eu acho que esses lugares, a conectividade vai acontecer de uma forma muito rápida. Então, eu acho que ele começou na cidade e nas estradas, né? Hoje você vê o mapa de conectividade no Brasil, ele começa na cidade e segue as rodovias. Eu acho que o próximo passo vai ser essas áreas de alta produtividade e daí elas vão se espalhando até que vão estar conectando grande parte do território nacional. Não vou dizer tudo, porque é um território muito grande, como você falou, então não podemos também ser muito utópico nesse caso. O brasileiro é considerado um grande early adopter de tecnologia. Não me deixa mentir o fato de que somos ali entre primeiro, segundo, quando muito terceiro lugar dos maiores usuários na maioria das redes sociais. Sempre que surge alguma coisa, o brasileiro é um dos primeiros a participar. Não foi diferente com Clubhouse, uma rede social que surgiu em fevereiro desse ano. Rapidamente os brasileiros dominaram aquilo ali. Acontece o mesmo na adoção de tecnologia no campo? O produtor brasileiro é ávido pela tecnologia ou isso é algo que está crescendo? É muito ávido. E eu diria que é impressionante. Hoje o Brasil é o segundo maior mercado do mundo de agricultura de precisão. Tá? Mercado país individual, só atrás dos Estados Unidos. E eu te digo, ele é só o segundo porque aqui a gente tem menos recursos financeiros que o produtor americano e educacionais. Ou seja, a média do produtor brasileiro ele tem um nível educacional menor que o do americano. A gente tem que entender. É só por causa disso, porque a capacidade de adoção do brasileiro é espetacular. Curiosidade de leigo, Christian. As taxas de importação de maquinários agrícolas são semelhantes à que a gente tem em automóveis? Depende muito. Se você tem um equipamento agrícola que não tem similar produzido no Brasil, em alguns casos você pede ao governo te dar isenção de tarifa. Se tem alguma coisa nacional, então o governo ele tem também essa questão de adoção de tecnologia na legislação de importação, o que ajuda bastante. Que bom.
Mas desculpa, eu perdi qual que era o... Eu que te interrompi aqui, você estava falando que a gente... dá muito orgulho, né? A gente, com as Da dificuldades adoção, de né? ordem de câmbio que a gente tem, financeira, a gente ser o segundo no mundo em adoção de automação, é motivo de orgulho, né? E olha que interessante, né? Como eu comentei no começo que a gente da conversa, que nós compramos a maior empresa de agricultura e precisão do mundo. Compramos agora, anunciamos faz 5 meses e o deal foi fechado um mês atrás, foi a Raven. E a Raven é a única empresa hoje no mundo que ela já lançou uma tecnologia de autonomia comercializável, né? Ainda começando, são algumas unidades, tal, mas já nos Estados Unidos eles lançaram. E a gente começou conversas internas com o nosso time lá de fora dos Estados Unidos, e eu mostrei para eles, eu falei, olha, o Brasil é o primeiro país que eles colocaram no mapa. Eu comecei a mostrar para eles o potencial de adoção de automação aqui. Ela vai ser mais rápida e em maior escala que grande parte dos outros países, com certeza. E eu citei um exemplo da operação de cana-de-açúcar. A operação canavieira hoje das usinas é uma das operações agrícolas mais avançadas tecnologicamente que existem. Ou seja, as usinas já usam telemetria lá atrás. Eles estão começando, ou seja, eles praticamente puxaram isso. Então, eu falei, olha, ou seja, uma operação, por exemplo, de transporte de cana dentro de uma usina, entre máquinas para usina, para caminhões, ela é uma das primeiras coisas que tem um potencial para ser mecanizado, porque a adoção da tecnologia já está lá. Então, aqui eu não tenho nem dúvida, nem subeio. É um adopter, o brasileiro é um adopter em tecnologia brutal. E na agricultura, eu diria que se bobear, é até mais que em outros setores, viu, Camarote? É uma coisa impressionante. Muito legal. Vera, sua última pergunta para o Christian. Minha última, eu vou nesse sentido, Christian. Nessa cauda de uso de tecnologia que vai acontecer nos próximos anos no Brasil, que vai se intensificar, como é que você vê a questão da gestão das fazendas, né? Porque esse é um desafio, o gerenciamento de dados pelos usuários, né, das ferramentas que estão aí, e é um desafio padronizar os sistemas de gerenciamento de dados. Como é que você vê isso nesse aprendizado aí dos próximos anos? Eu comentei um pouquinho quando a gente começou lá falando da Fazenda Conectada, eu estava justamente falando desse laboratório, né? E eu sempre uso um exemplo muito interessante, que é essa questão da agricultura digital, da gestão das fazendas. Eu falo assim, hoje, quando uma pessoa fala assim, olha, eu quero fazer essa gestão nova, conectada, agricultura digital, você vai querer fazer isso, é como você chegar numa padaria querendo comprar um bolo e eles vão te dar um saco de farinha, o fermento, o cacau e falar, tá aqui, ó. Quando, na verdade, o que as pessoas querem é o bolo, ele quer comprar o bolo. E justamente aí que entrou o projeto da Fazenda Conectada, para a gente mostrar para as pessoas, ou seja, o nosso dever e justamente que é um projeto, é conseguir desmistificar isso e dar alguma coisa, entre essas, pronta e simples. Aí que entra, como eu comecei, o nosso aplicativo, o nosso sistema de AFS Connect, que o cliente vai conectar e o aplicativo meio que faz tudo, ou seja, o aplicativo tem as abas, então ele tem, por exemplo, uma aba agronômica. A aba agronômica faz toda a gestão, faz os mapas, sobrepõe, ajuda ele a tomar as decisões para o engenheiro agrônomo da fazenda. Essa já se comunica com as máquinas, já manda para a máquina as mapas de produtividade para a máquina trabalhar de acordo com a parte agronômica. Ou seja, você criar ferramentas que tornem essa gestão muito mais fácil e não muito mais complicada. Ou seja, a grande chave da tecnologia, eu falo que é a simplificação da tecnologia, né? Temos aí Steve Jobs, que sempre levantou essa grande bandeira, falando assim, a tecnologia boa, a tecnologia simples. Então, esse é o grande passo, isso que está acontecendo agora. Ou seja, mostrar para as pessoas que é um conceito complexo, mas que pode ser feito e gerenciado de forma muito simples. Porque você fazendo isso, o ganho para gerenciamento da fazenda ele é brutal. É aquilo que eu comentei, ou seja, hoje você consegue, ou seja, comprando uma máquina nossa, case, com o aplicativo lá estando conectada, você consegue, de onde você estiver. Você está no restaurante almoçando, você vai conseguir saber o que essa máquina está fazendo, se ela está operando em condição ideal, se ela não está operando, como é que está a frota de você trabalhando. Nós temos aqui em Sorocaba, nossa fábrica, o nosso FS Connect Center, que a gente tem todas as máquinas conectadas do Brasil em tempo real, então a gente consegue olhar todo mundo. As máquinas dão um alerta hoje, ela te avisa, ou seja, ela dá realmente alerta em tempo real, se algum sensor, alguma coisa da máquina começa a sair fora do padrão, então que também ajuda muito na questão de servicibilidade, então você evita operar uma máquina em condição inadequada e quebrar ela, que daí tem um tempo de reparo muito maior. Então, ou seja, a evolução que vai dar isso na gestão do negócio agrícola, na gestão da fazenda, é brutal. É muito, 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 muito grande.
quero dizer que quanto mais eu conheço do agro brasileiro, mais orgulhoso eu fico e mais feliz de ter tomado essa decisão de fazer a Forbes estar cada vez mais ligada ao tema, falando sobre o tema, promovendo esse setor tão importante para a gente. Eu lembro das primeiras conversas que eu tive com a Vera, ela falava: mas você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Você não vai desistir no meio do caminho? Eu falava: Vera, primeiro, eu não desisto de nada que eu entro. Quando eu entro, eu entro. E segundo, esse não é um tema fácil de ser desistido. A gente não pode desistir do agro pelo simples motivo de que mais de um quarto de todo o GDP, de todo o PIB do Brasil está ligado a ele. E se a gente for olhar para o entorno disso, esse número com certeza chega próximo de 30. Nós somos indiscutivelmente uma nação, uma potência agrícola. Eu fico muito feliz de poder conversar com uma pessoa que conhece tanto do tema, que representa uma indústria tão importante para o tema. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Christian. É muito bom ter você falando com tanta clareza e de uma forma não técnica sobre essa incrível indústria da tecnologia no agro. Parabéns e muito obrigado mais uma vez por participar aqui conosco. Camarote, foi um prazer enorme. É o que você fala, o tempo passa rápido demais, né? Outro dia a gente estava junto comentando, ficamos conversando um pouquinho. Minha paixão, quando eu começo a falar sobre isso, eu posso ficar realmente horas falando, porque realmente tem muita coisa acontecendo, o momento é muito bom. E eu acho muito importante, eu agradeço muito o convite, porque eu acho muito importante desmistificar o agro, né? O agro, pela importância dele, como você comentou do PIB, ele ficou muito, vamos falar assim, né, nos holofotes, e se criou-se muitas místicas, boas e ruins, em torno do agro, que não todas elas são verdade. No final, ele é uma atividade como qualquer outra, que está buscando cada vez mais ser rentável e com uma importância, como você comentou, fundamental para o país. Eu também, pessoalmente, tenho um orgulho enorme de fazer parte desse processo e dessa história. Então, agradeço de novo vocês aí o convite. Vera, você. Bom, é uma missão, né, o Camarote, a gente levar informação para a cidade, levar informação para o produtor. A gente, onde tem uma boa história, a gente vai estar junto, com certeza. Obrigada pela essa participação, Christian. Christian, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a todos vocês que participaram conosco de mais uma Forbes Live, uma Forbes Agro Live. Vocês vão ver mais e mais conteúdo sobre e para o agro aqui nas nossas verticais, no ecossistema Forbes. É um grande prazer ter vocês. Obrigado pela audiência, obrigado por nos apoiar. Um abraço a todos, tudo de bom. Viva o agro, viva o Brasil e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.